meu nome é Valéria, eu sou psicóloga clínica com ênfase em relacionamentos e estou aqui para a gente conversar um pouquinho hoje com o tema como superar o fim de um relacionamento. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso nesse momento, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se tratando de término de relacionamento, eu gosto muito de pensar como uma organização de uma mochila muito pesada. Tem muitas coisas nessa mochila que você vai continuar carregando, tem coisas que você vai separar, tem coisas que você vai doar. Então é importante você ter esse tempo para você organizar sua mochila. E entenda a mochila como a sua vida. Só você sabe o que você pode doar, o que você quer carregar, o que você está disposto a levar para o seu futuro. Eu quero trazer aqui 5 formas com dicas práticas para você aplicar aí se você está passando por esse momento, que não é um momento fácil. O primeiro ponto para que você consiga lidar bem com o final de um relacionamento é que você consiga validar o seu sentimento, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Muitas pessoas às vezes têm aquela raiva até de pensar no que está acontecendo. Então valide, não evite pensar. Se esse pensamento vier, que você consiga acolher, que você consiga perceber que isso é natural você estar pensando assim, até porque você fez planos, você teve vários ali, bons, ruins, de todos os tipos. Então é importante que você acolha esse sentimento que você está no momento. Para contextualizar, é muito importante que você entenda essas emoções e esses pensamentos como um convidado. O convidado, ele chega na sua casa e a gente espera que ele não more com você. Ele vai entrar, ele vai ter ali uma refeição, ele vai ficar um pouquinho e daí a pouco esse convidado vai embora. Então assim serão as emoções também nesse momento. Elas virão, às vezes vai te incomodar um pouquinho, às vezes é aquele convidado ali que não é tão satisfatório de receber, mas daí a pouco esse convidado ele vai embora e tudo volta a ficar, né, na sua tranquilidade ali, na sua normalidade. Então entenda esses sentimentos também como um convidado chegando aí para você, toma um cafezinho com ele, daí a pouco ele vai embora. Uma dica prática para você aplicar já nesse primeiro momento é entenda ou procure entender o que você está sentindo, crie algum diário ou algo que você possa colocar as suas emoções para fora. Se você não faz terapia, tente anotar o que é que você está sentindo, qual a sensação, quais os pensamentos estão vindo, você está se sentindo rejeitado, você está frustrado, você está se sentindo magoado, com raiva. Então, dê nome que você está sentindo, que isso facilita você lidar com essa emoção. Segundo ponto, para que você lide melhor, questione esses pensamentos. É muito comum, quando você tem um final de relacionamento, você ter pensamentos automáticos, pensamentos que vêm aí de uma forma muito assustadora, pensamentos como eu acho que eu nunca mais vou encontrar alguém, nunca mais serei feliz na minha vida, não vou encontrar mais ninguém. Então são pensamentos automáticos. Mas qual a validade desses pensamentos? Na maioria das vezes, esses pensamentos eles vêm como uma forma até de te punir. A gente olhar para esses pensamentos como pensamentos e não como uma verdade absoluta sobre a sua vida. Será mesmo que você não vai ser feliz? Será mesmo que você nunca mais vai encontrar alguém? Ou será que é o seu pensamento te contando algo que não necessariamente seja verdade? Então vamos entender como uma metáfora também. Imagine aí que você está em um lugar e tem alguém contando uma história muito assustadora de algum monstro que aparece. Você acredita como isso seja uma verdade? Na maioria das vezes você nem acredita, você às vezes passa ali pelas emoções que a pessoa está contando, mas não necessariamente você leva como sendo uma verdade, não necessariamente exista. Então, nossos pensamentos também não são verdadeiros a esse ponto da gente acreditar neles. E vamos para uma dica prática para você lidar melhor com esses pensamentos. Em terapia, a gente trabalha muito com as evidências sobre aquele pensamento. Então, que evidências que você tem que nunca mais você vai encontrar alguém, que nunca mais você vai ser feliz? Então, é importante você questionar esses pensamentos e até validar suas emoções. Porque às vezes você está pensando assim, mas
momento você já pensou algo negativo e que aquilo de fato não aconteceu. E também olhar pelo outro lado, de pensar, nesse momento eu posso não estar tão feliz como eu gostaria, mas isso não quer dizer que o meu futuro não vai ser feliz, que o meu futuro eu não vou encontrar alguém ou que eu não vou voltar a estar bem comigo mesmo. Então, tente substituir esse pensamento automático por algo mais saudável e mais tranquilo para você. Terceiro ponto, reorganize a sua vida. Muitas das vezes, quando você tem um relacionamento, esse relacionamento acaba ocupando um espaço na sua vida em que você preenche aí com várias atividades. Quando você deixa de ter esse relacionamento, às vezes você passa a deixar de ter várias atividades também. Então, o que é que você consegue colocar para preencher esses espaços? Por mais que às vezes a sua vontade seja só ficar em casa, só ficar no seu canto, só ficar chorando, mas em algum momento você vai precisar de ter novamente uma rotina organizada para que você fique bem e para que tudo organize na sua vida. Para te ajudar no pensamento sobre a rotina, às vezes você vai pensar, mas eu já não tenho mais essa pessoa aqui para fazer tal coisa comigo. Eu gosto muito de montar quebra-cabeças. E se você em algum momento já montou um quebra-cabeça, você vai ver que tem peças que às vezes você está procurando, mas se você deixa de montar por causa de uma peça, você vai deixar de montar vários espaços porque você está concentrado em uma peça só. Então você ir tentando organizar as outras peças enquanto aquela peça ali não se organiza. Então a peça do relacionamento, às vezes no momento ela vai ficar ali um pouquinho de lado. Mas que outra coisa você pode fazer? Vem aí uma dica prática. Qual outra área da sua vida você pode, às vezes, nesse momento se concentrar? Né? Qual curso você tem vontade de fazer e às vezes você não está fazendo porque não tinha tempo? Qual atividade física você tem vontade de fazer e não está fazendo porque às vezes você fala depois, algum dia. Então comece a se engajar em algo que você goste e que te dê prazer também nessa nova rotina que você está planejando. Número 4, trabalhe a autoaceitação. É muito comum, quando há um término, você às vezes se culpar, tentar encontrar erros em você. Tentar encontrar o que é que você não faz de bom, aquilo que você não é bom. E muitas vezes isso traz ainda mais sofrimento. Vamos pensar como um jardim. Um jardim ele não precisa ser perfeito para ele ser bonito. Tem plantas que em determinadas épocas elas ficam mais secas, elas ficam sem folhas. Então isso não quer dizer que o jardim é feio por causa disso, né? Ele está ali numa estação que às vezes não favorece aquela determinada planta. Na sua vida não quer dizer que se um relacionamento não deu certo, que você não seja uma boa pessoa, ou que você não faça nada certo, nada bom, ou que você não tenha qualidades. É importante você olhar para você como alguém que tem sim, né, qualidades, pode ter os seus defeitos, mas que você tem coisas que só você tem. Vamos para uma dica prática para quando vier esse pensamento aí de eu não sou tão bom, por isso que a pessoa não quis ficar comigo, liste qualidades que você tem. O que é que você faz de bom? Então, coisas que você tem de conquistas que para você algum dia foi só um sonho. E aí, coisas às vezes que você acha até simples demais. Ah, eu tenho uma CN, mas quem não tem? Tá, várias pessoas não têm. Eu sei me comunicar bem, mas quem não tem, às vezes você vai ter aquela distorção de que aquilo que você tem não é tão valoroso. Mas se você olhar para o lado, tem gente lutando para ter essa habilidade que às vezes você tem sem precisar até de se esforçar. E pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas pergunte para alguém que gosta de você, alguém que tem ali um conhecimento sobre você, o que você faz de bom. Então chega para essa pessoa e pergunta, o que você acha que eu faço de bom? O que é que você acha que eu tenho de qualidade? Porque às vezes o seu pensamento ele vai estar tão concentrado no negativo que você não vai conseguir nem se ver como alguém de qualidade. Número 5, para a gente encerrar, busque aprendizados que você pode ter através desse relacionamento. Às vezes coisas que você fez que você não gostaria, coisas que você precisa aprender, coisas que você precisa adaptar. Eu gosto muito de usar a metáfora de uma viagem. Quando você nunca viajou, às vezes você acaba fazendo uma mala que você nem usa tanto. Quando você chega dessa viagem, você fala, nossa, como eu levei tanta coisa que eu não precisava, ou como faltou uma coisa tão necessária
e eu não coloquei. Então, na próxima viagem, você vai estar um pouquinho mais experiente, mas não quer dizer que você não vai errar. Às vezes você vai levar casaco para um lugar que não vai ter tanto frio, ou às vezes você não leva casaco, chega lá no lugar, tá frio. Você aprenda também a perceber que nós estamos no mundo e que não é tudo como a gente gostaria. Tem muita coisa que a gente não consegue prever, que a gente não consegue saber como vai ser, mesmo que a gente tenha um roteiro tudo planejado. A gente precisa também se adaptar. Olhe para você como um viajante. O que é que você precisa levar na próxima mala? O que é que você precisa deixar que às vezes só levou e fez só peso ali na sua mala e você nem usou? Uma dica prática para você usar é você anotar o que esse relacionamento me ensinou, o que esse relacionamento pode me ensinar para os meus futuros relacionamentos, o que eu não quero, o que eu quero. Isso é muito importante até para que você tenha mais maturidade, para que você entenda o que é necessário nesse momento, com você mesmo, com as outras pessoas e até se conhecer melhor. E se você está nesse vídeo, com certeza você quer se conhecer melhor e você quer dicas práticas para colocar aí na sua vida. E hoje falamos aqui nesse vídeo como você pode lidar com o término de uma forma mais tranquila, mais saudável, se acolhendo, sendo gentil com você mesmo, para que você consiga lidar de uma forma mais saudável com esse processo, né? E lembre-se, é um processo, não é só um vídeo que você vai assistir e isso vai mudar, mas se você colocar essas dicas práticas, isso vai te ajudar a sair daquele nível, às vezes, ali de um sofrimento maior e alcançar um novo patamar. Se você gostou dessas dicas, curte, comenta, compartilha, divulga nas suas redes sociais. E lembre-se, cada fim traz um recomeço. E você já tem tudo para criar a sua história, aquela história que você deseja viver. Grande abraço!